Boa tarde a todos. Dando sequência então às nossas palestras do dia de hoje, agora teremos a apresentação O que uma cunhagem nos conta ou não sobre a política na Roma Antiga, apresentado pela professora Gisele Aires, que é doutora em História pela Unirio. Durante a pesquisa do doutorado estudou a relação entre política e religião através das imagens e moedas republicanas romanas da coleção de numismática do Museu Histórico Nacional, tutora presencial de História Antiga e Medieval do consórcio CEDERJ Unirio e sócia efetiva do IHGV, atua principalmente nos temas ligados à política, religião e iconografia numismática da República Romana. Professora, por favor. Boa tarde. Tranquilo assim? Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a organização do evento, a oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho. Agradecer a vocês, né, a presença de todos. E eu preparei uma apresentação. Eu gostaria de pedir a vocês, não sei quem, eu estou sem controle, sem relógio aqui. Eu preparei uma apresentação de mais ou menos uma meia hora, até para a gente ter um tempo de conversar se for necessário. Então, se eu estiver passando do tempo, eu gostaria que, por favor, alguém me avisasse, tipo assim, Gisele. Eu vou fazer 10, 20... Pode ser 10, 5, qualquer coisa assim. É porque eu tô sem o relógio aqui, eu desliguei o celular para não ter nenhum acidente de percurso. Se fizer assim é 10, 20... Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que eu não vou passar, não, porque eu preparei uma apresentação enxuta. Eu sei como é que é, a gente sempre acha. Mas a gente se empolga e aí quer explicar um pouquinho mais, então é bom não correr o risco. Bom, então, vamos lá, né? Conforme vocês ouviram na apresentação, eu vou começar explicando, né? Reiterando que, na verdade, a minha formação é uma formação de História. Eu sou graduada em História, mestre em História, fiz doutorado em História. Então, eu não sou numismata, não sou colecionadora. Então, na verdade, o meu olhar é um olhar de um historiador que chegou nas moedas buscando a documentação para estudar aquilo que era meu interesse, que é a Roma Antiga e, mais especificamente, a República Romana. E foi justamente durante a elaboração da minha tese de doutorado, junto ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, que eu pesquisei na coleção de numismática aqui do Museu Histórico Nacional. Na coleção, em parte, na verdade, em parte da coleção de moedas republicanas romanas da coleção de numismática aqui do Museu Histórico. Na verdade, eu trabalhei com a iconografia dessas moedas, com a imagem dessas moedas, que é uma das formas possíveis, né, de você trabalhar com as peças, né? Você pode trabalhar com sistemas ponderais, você trabalhar com os contextos de achado, então existem várias formas de você trabalhar. Mas, na verdade, o meu trabalho foi no sentido de uma leitura e análise das imagens. E a proposta de trabalho que eu trouxe para esse evento, ele segue na mesma linha. Eu vou tentar fazer análise da imagem, é uma análise, na verdade, bem específica. É a análise da imagem de um anverso de uma moeda republicana romana, que foi cunhada no ano de 58 a.C. e que aqui no museu existem 5 exemplares, que é essa moedinha aqui. Essa moedinha aqui, que no anverso da moeda tem essa imagem de um camelo, né? Tem mais algumas coisas aqui, mas o camelo é que chama mais atenção. Então essa imagem, ela é de um dos exemplares que fazem parte do acervo do museu. E eu aproveito para agradecer a Paula, ao acervo de numismático do Museu da Pessoa da Paula, que
se encarregou da feitura, do envio e da cessão dessa imagem que vocês estão vendo agora. Como essa moeda ela tem um desgastezinho na borda da moeda, eu fiz um esboço no outro slide para que a gente possa trabalhar um detalhe do tipo monetário que eu vou citar mais adiante, mas depois eu passo. Essa peça, embora eu tenha me deparado com ela quando eu fiz o levantamento para a tese, ela acabou ficando fora do recorte temporal da pesquisa. Então, na verdade, ela não foi abordada na época. Logo, esse trabalho que eu elaborei, ele é um trabalho feito especialmente para esse evento. Conforme eu citei, ela foi cunhada em 58 e ela foi feita por iniciativa de dois magistrados, de dois edis curus, chamados Marco Emílio Scauro, no Anverso, e Plautio e Pseu. Cada um deles cuidou, vamos ver se eu passo aqui, se aparece. Cada um deles cuidou da imagem de uma face da moeda. Então, o que vai interessar para nós, vai interessar sim, por uma escolha minha, né? Poderia ser o reverso, mas vamos lá. A que vai interessar para nós é o anverso da moeda, em que o Marco Scauro, ele coloca o nome dele aqui, abreviado, o cargo que ele ocupava na época e mais a imagem propriamente dita, que eu vou chegar lá. Cada um deixou o seu registro em uma face da moeda. O outro monetário no reverso, que está menos visível, está mais desgastado, onde aparece o seu nome, o nome dele está aqui, o álcool, e imagens que remetem a um feito de família. Na verdade, essa imagem é a imagem do deus Júpiter, guiando uma quadriga, que era uma representação muito recorrente em moedas romanas. E elas lembram um feito de família, que foi a captura de uma cidade na Itália por um antepassado desse edil. E o Scauro, como eu falei, no anverso, que é a imagem do camelo, que é a imagem que a gente vai se deter nela. Antes de eu falar da imagem propriamente dita, eu vou fazer uma apresentaçãozinha do Scauro. O Marco Emílio Scauro, ele vinha de uma família muito antiga e muito ilustre de Roma, a chamada gens Emília. Embora ele não pertencesse ao ramo mais importante, ao ramo mais destacado dessa família. Porém, o pai dele havia conseguido um relativo destaque. Ele havia conseguido se destacar na carreira militar, ocupava magistraturas importantes, havia chegado ao consulado, que era a magistratura mais importante de Roma, e se casaram com a Cecília Metella. E a Cecília Metella pertencia a uma família muito importante de Roma. Para vocês terem uma ideia, né, a gente não tem tempo de ficar falando aqui das genealogias das famílias romanas, na geração da família da Cecília Metella, todos os primos e todos os irmãos dela ou haviam sido os grandes generais ou tinham chegado ao consulado, ou as duas coisas. Então, nesse momento, era uma família realmente de muito destaque na República Romana. A sociedade romana era uma sociedade em que a recomendação familiar era um capital político importante. E então, a carreira pública de Emílio Scauro era, já na largada, muito promissora. Porém, ele não atingiu as chamadas magistraturas maiores, como o consulado, que era o objetivo de todo político romano. Ele exerceu algumas magistraturas menores, como a própria edilidade curul, que é a época que ele cunhou essa moeda, mas se envolveu em sucessivas acusações de corrupção. Acabou sendo condenado, foi exilado e desapareceu da vida pública por volta do ano de 52 a.C. Em um artigo de 1958, que eu estava pesquisando quando eu estava preparando esse trabalho, um autor chamado Charles Henderson, ele analisa justamente essa trajetória do Marco Scauro, analisa justamente sobre essa perspectiva. Como que uma carreira política que aparentemente tinha tudo para dar certo, com tantas possibilidades, ela acaba não cumprindo o esperado, como ele acaba se perdendo aí no meio do caminho. Além dessas boas referências maternas e paternas, o Scauro, ele tinha também boas amizades políticas, o que também era uma boa coisa na República Romana. A mãe dele fica viúva, quando ele era bem jovem ainda, e ela se casa com Sila, que para quem
lembra alguma coisa de história romana? Sila, ele vai se tornar logo depois ditador em Roma. E os dois, o Sila e a mãe de Escaldo, eles ajeitam o casamento da irmã dele, da única irmã que ele tem, com Pompeu, que também é um general romano bem conhecido, Pompeu Grande, que já ouviu falar no primeiro triunvirato, César, Pompeu e Crasso, é esse Pompeu aí. Então tá. Essa irmã de Escaldo, ela morre logo depois do casamento. Mas a amizade entre ele e o Pompeu permanece. E aí, quando Pompeu ele vai para o Oriente, fazer guerra no Oriente, o Escaldo ele ocupa vários cargos como legado de Pompeu. Ele ocupa vários cargos militares no Oriente por conta dessa amizade que ele tinha com Pompeu. E é no contexto das guerras no Oriente que ocorre esse episódio ao qual o Anverso da Moeda faz alusão. Que episódio é esse? Em 62 a.C., ele sendo legado de Pompeu, ele começa uma disputa, ele abre hostilidade sem razão aparente contra o soberano Aretas III, do reino de Nabateia. O reino nabateu se localizava na região onde mais tarde se constituiria a província da Arábia. A guerra, porém, não se concretizou. Mediante o pagamento de 300 talentos e o compromisso de lealdade para com Roma, a partir de então, as forças romanas se retiraram da região. Esse episódio é narrado principalmente pelo historiador judeu Flávio Josefo, segundo o qual Antípatro, que era governador da Judéia e era aliado dos romanos, teria mediado esse acordo. Nas antiguidades judaicas, o Flávio Josefo fala o seguinte: Antípatro, enviado como embaixador ante Aretas por Escaldo, por causa das relações amistosas que havia entre eles, o convenceu também a entregar a Escaldo uma quantidade de dinheiro para evitar que seu país fosse saqueado pelo inimigo, e ele mesmo se ofereceu como fiador do pagamento de 300 talentos. Nessas condições, Escaldo deu por finalizada a guerra. O outro relato de Josefo, que é na Guerra dos Judeus, é mais incisivo, é mais contundente. Ele diz o seguinte: entretanto, Escaldo, quando invadiu a Arábia, teve que se deter diante da hostilidade do território ao redor da capital Petra. Ali devastou parte dos arredores, suportou dificuldades, pois seu exército passou fome. Hircano, que era outro soberano local ali, outras confusões que eu não vou entrar no mérito, foi em sua ajuda e enviou víveres através de Antípatro, o qual Escaldo enviou até Aretas, pois era seu amigo. Me empolgou. Antípatro era amigo de Aretas, pois era seu amigo para que colocasse fim à guerra em troco de dinheiro. O rei da Arábia consentiu em pagar 300 talentos e, desse modo, Escaldo retirou seu exército da Arábia. Trata-se de uma única fonte, Flávio José. A gente não conhece a versão de Escaldo. Henderson, porém, esse autor que eu citei, não hesita em afirmar que o que houve foi um suborno. Ele se baseia em outros acontecimentos no Oriente, outras atitudes suspeitas, nossa senhora, se baseia em outras atitudes suspeitas e, principalmente, vou acelerar, os gastos extravagantes que o Escaldo tem quando ele chega a Roma. Ele compra mansão, faz uma outra coisa, faz várias coisas realmente suspeitas. E quando ele chega a Roma, alguns anos depois, ele é eleito edil curu. E aí ele cunha essa moeda. Nessa moeda, ele representa o momento da rendição do soberano Aretas de Nabateia, mas ele faz isso editado, de certa forma. Na imagem, vemos o soberano Aretas de Nabateia, de joelhos, na mão direita segura um ramo de oliveira, atado com uma fita. A oliveira é um símbolo recorrente da paz. O simbolismo da fita é quase sempre positivo, orientado no sentido da manifestação de uma vitória. A forma circular que toma, às vezes, como no caso, aqui nessa imagem não dá pra gente ver a mão direita dele, porque ela está cortada. Mas aí tem um esboço aqui, feito a partir de uma imagem, em que dá pra gente ver a mão dele, o ramo de oliveira, e aqui uma
uma fita, que é a imagem que está cortada na moeda anterior. Então, a forma circular que toma evoca a maneira de círculo, uma participação na imortalidade, numa ação generosa e até mesmo heróica, ou seja, estendendo o sinal de paz. E na mão esquerda, ele segura as rédeas de um camelo. O camelo é um animal símbolo da Arábia, porque esse local sempre foi passagem de caravanas, ou seja, o camelo representa a região. Em seu conjunto, portanto, a iconografia representa de forma ostensiva a submissão do soberano e da região, retratando uma rendição que possivelmente nunca aconteceu. E seguramente nunca aconteceu dessa maneira. Trata-se de uma edição dos acontecimentos vividos por Escalo no Ocidente, de modo a evidenciar aqueles que seriam mais úteis à carreira política dele em andamento. Diante das forças romanas lideradas por ele, os inimigos reiteraram o reconhecimento do poder da cidade e juraram lealdade. E era isso que ele queria comunicar aos cidadãos romanos e ponto. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre o caráter ético da conduta política do Escalo, porque eu acho que vocês podem fazer isso sozinhos, e também eu não estou aqui para julgar o comportamento do Escalo. Ao contrário, eu vou retornar à questão que eu propus para esse trabalho. O que essa cunhagem nos mostra sobre a política romana republicana? E para tentar responder isso, eu organizei essa discussão em 5 tópicos. Vou tentar dar conta deles nos minutos. Esses minutos. A cunhagem de Emílio Scalo nos mostra que as moedas romanas republicanas eram mídias através das quais os políticos romanos faziam publicidade de sua imagem. Na verdade, não é exatamente essa peça que nos mostra, uma vez que essa é uma questão já consolidada dentro da historiografia romana. E essa prática, ela remete ao 2º século a.C., ou seja, desde o 2º século a.C. já se fazia isso. Mas a peça reafirma isso. Se considerarmos que após a edilidade, Escalo foi eleito para exercer a pretura, quer dizer, ele foi eleito para ser pretor, essa política parece que ela deu certo, ela foi bem sucedida. Então, isso é uma coisa. Por outro lado, a moeda de Escalo nos mostra ainda que nessa publicidade pessoal ou familiar, os feitos familiares os feitos militares, tinham um grande peso. Isso também era uma tradição da iconografia numismática republicana, desde o 2º século. Então, além dos feitos militares, as origens antigas da família, a questão da possível ascendência de uma divindade ou alguma coisa assim, coisas importantes que os antepassados tinham feito, e os feitos militares, magistraturas exercidas, cargos sacerdotais, mas a questão militar era muito presente. Então, isso era uma tradição e eles seguem isso. Isso também era uma tradição da iconografia numismática republicana, e os edis de 58 seguem essa tradição. Por outro lado, esse seria o 3º ponto. A imagem também denota o caráter ousado e um pouco fora do padrão do político Marco Escalo. A prática comum era relembrar os grandes feitos militares dos antepassados, conforme fez Cláudio Pipizeu no reverso da moeda. Aqui ele falou de um antepassado lá do 4º século, super antigo. Escalo é o primeiro monetário a cunhar uma moeda oficial da República com um feito realizado por ele. Ele não colocou um antepassado, ele colocou ele. Ou seja, ele foi bem, não sei se inovador, ele foi bem ousado nesse sentido. E se a gente projetar essa ousadia desse tópico anterior para além da perspectiva individual do humanitário, penso que podemos enxergar como pano de fundo da própria crise republicana. Porque quando a gente fala em 1º século a.C., a República Romana ela já está caminhando para a crise que vai levar ao fim da República e ao início do Império. A ausência de referência ancestral é sintomática de um abalo na tradição. Essa observação, gente, é muito específica de história romana. Eu peço perdão porque eu sei que vocês, eu acho que não é interesse não é objeto de estudo de muitos de vocês aqui. A ausência de referência ancestral é sintomática de um abalo na tradição. E era na força da tradição que a elite romana apoiava boa parte de seu poder, na recomendação dos ancestrais, no passado glorioso de Roma,
do qual proclamavam estar mais próximos que o restante da população. Escaldo tinha essa opção, ou seja, ele podia ter referenciado as realizações do pai, a antiguidade da família dele, da vez dele, podia ter feito outras coisas, mas ele não faz isso, ele coloca alguma coisa que ele fez, inovando nesse sentido. E, finalmente, né, eu falei de coisas que a moeda mostra para nós. Uma coisa que a moeda não mostra para nós, que ela não conta para nós, e eu acho que nenhuma moeda conta, é essa capacidade de refletir o real como se fosse um retrato do passado. Às vezes, a imagem monetária, por ser um documento produzido na época do acontecimento, olhamos para ela como um retrato fiel do passado, como uma fotografia, o que absolutamente não é o caso. Moedas têm sua própria historicidade, possuem uma parte significativa de seleção, convenção e construção, e também a capacidade de interferirem no real. São moedas, imagens e moedas, como a gente quiser colocar, são testemunhos da história política da República Romana, como eu tentei mostrar aqui. Mas não apenas isso, são também parte dessa história. E eu penso que é assim que elas devem ser consideradas e observadas. É isso. Muito obrigado, professora. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho pergunta na cabeça. Obrigado. Professor, boa tarde. Meu nome é André, eu tenho uma graduação em História muito antiga, não tão desenvolvida quanto a sua. Eu nunca conheci uma moeda romana que tivesse um exemplar, um dromedário. Assim, a senhora conhece outras que tenham essa representação? Romana, porque essa moeda, ela é uma moeda romana, cunhada na cidade de Roma, por um magistrado romano. Sim. Com essas características, não. Eu conheço, assim, nas províncias romanas, porque essa Na ideia mesma época republicana ou já na época imperial? posterior, Posterior, né? E na verdade assim, o dromedário estava sendo um animal que estava, como se diz, penetrando, né, em outras áreas, né, a partir do primeiro século anterior, né, da Era Comum, e o primeiro século posterior à Era Comum, né? Ele aparece aí fazendo uma referência à região. Como a gente encontra também nas moedas republicanas o elefante, fazendo referência ao norte da África. Sim. É uma associação do animal à região. Em moedas republicanas, eu não lembro de outro. Tanto que essa me chamou a atenção. Quando na época, isso aí alguns anos atrás, e ela ficou, porque como ela ficou fora do que eu estava pesquisando no momento, ela ficou. Mas eu fiquei com essa moeda É bem na peculiar, cabeça. né? É bem peculiar. Uma outra coisa é que, na verdade, ele teve um grande sucesso, né? Porque os nabateus ficaram aliados romanos até a época bizantina, né? Sim, e essa região aí, ela vira a Arábia Aberta, província. né? A Arábia Aberta, exatamente. Tem um artigo recente que eu também, fazendo dentro do levantamento do professor Wagner Porto, que trata desse assunto, justamente da província da Arábia Aberta. Exatamente. Uma outra coisa que... Deixa eu só, você não esquece o que você vai falar. Esse outro artigo também que eu trabalhei, ele fala um pouco disso. Como que é difícil você avaliar, julgamento não é bem a palavra, você avaliar a conduta dele, porque de certa maneira, do ponto de vista dos romanos, ele fez o que era para ser feito, né? Ele assegurou o poderio romano na região. Seja por compra ou por conquista, né? Assegurou. Um acordo, qualquer coisa. É. Agora, essa particularidade que a senhora destacou, dele ter, vamos dizer, atribuído a si mesmo, né, de alguma maneira, ter feito uma espécie de uma propaganda, a senhora poderia atribuir isso a uma certa personalização
uma individualização da política romana a partir da ditadura de Mário, Sila. Seria uma coisa que estava se tornando menos a gens, mais o indivíduo. Acho que sim. Essa também é um tópico interessante para discussão. Porque, na verdade, se você procura, né, você vê nos catálogos e tal, vem essa afirmativa que eu reproduzi aqui, até porque o nosso tempo é curto. Ele é o primeiro monetário a reproduzir numa moeda um feito pessoal, um feito dele. É uma propaganda, né? Da pessoa. Sim, vem isso. Porém, o Sila, que era esse padrasto dele, havia feito essas moedas. Só que não era uma moeda da República Romana. Era uma moeda que o exército dele havia cunhado. Mas já havia esse movimento de personificação. Mas é uma influência? Eu acho que sim. Então tem desse lado aí. Uma outra questão que eu acho que vem, mas eu acho que esse é um fenômeno que talvez cabia a gente fazer um estudo mais detalhado. São ideias assim que quando você vai pesquisando, elas vão assim, são fios soltos que vão surgindo, mas você não consegue, não é que você não consegue, né? Você vai priorizando uma coisa ou outra e não dá para você, não tem tempo, não consegue fazer tudo. Desde a década de 80, mais ou menos, eu acho que você consegue perceber que essa tradição de você exaltar os antepassados, que é muito forte em meados do segundo século, quando os romanos começam a imprimir essa característica própria das moedas, ela continua existindo, mas quando chega a década de 80, década de 90, década de 80, começam a aparecer também nas moedas eventos muito recentes. Tem uma leva de moedas da década de 80 e 90, época de Mário, época de 80, 90, que você pega algumas moedas assim, que tem eventos recentes, tipo assim, é uma distribuição de trigo que eu fiz na minha divindade, alguma coisa que eu vou fazer, jogos que eu promovi, o templo que... Então tem umas coisas lá, e talvez seja um movimento. Então, na verdade, eu acho que é uma confluência de várias coisas. Eu acho que não tem uma resposta única, uma resposta simples a isso. É só que não. Mas quase sempre em Roma, né? Não tem uma resposta simples. Eu acho que uma característica de Roma é essa, ela é complexa, multifacetada, por excelência, né? Talvez essa crescente levantamento de tropas, né, como se diz, recrutamento de tropas a partir também do final, do início dessa época dos ditadores, vamos dizer assim, né, talvez tenha facilitado essa personificação das imagens das moedas. Né? A própria, como que eu vou dizer isso? A própria movimentação causada pela expansão, né, a movimentação que isso trouxe na cidade, para a cidade, né, que era uma cidade com características, com uma característica antes da expansão e depois ganha outras características, né? As próprias mudanças econômicas, sociais, políticas culturais. Etc. Obrigado, professora. Obrigada a você pela pergunta. Gélia, eu fico impressionado como vocês conseguem falar sobre uma moeda só. Eu acho isso espetacular. Essa representação altiva do Aretas com elementos positivos, aí, com uma fita, ele não está numa pose submissa, ele está guiando o camelo. Você acha que tem algum esforço diplomático de não representá-lo como inimigo, mas representá-lo como um potencial associado? Bom, em primeiro lugar, obrigada pela pergunta. Eu vou aproveitar para dizer que eu gostei muito da consideração que você fez na parte da manhã, quando você falou na questão da moeda sobre quem produz a moeda, né, a moeda como objeto cultural, e aí eu estava lembrando da minha moeda aqui, porque eu achei que casou totalmente, da minha moeda, é muita pretensão, da moeda sobre a qual eu ia falar. Eu não sei, porque quando a gente projeta ela para cá, olha aqui, eu não tinha pensado desse jeito. Eu não tinha analisado sobre esse ponto de vista que você coloca. Talvez. Não tinha pensado, porque a imagem ela tem esse aspecto, né? A gente olha a imagem várias vezes e aí a gente vê coisas que até então a gente não tinha visto. Porque o que eu estava muito, meu olhar estava muito focado nele ajoelhado, porque aqui ele não está bom.
aqui tem o ramo de oliveira, o camelo, eu estava olhado nele ajoelhado. Mas você tem razão, sim, eu acho que sim. Porque, na verdade, se a gente pegar a imagem de um cativo, por exemplo, o cativo ele está totalmente largado numa moeda, sim. Eu acho que sim. Você me chamou uma atenção para uma coisa que eu não tinha visto. Legal. Ele está, ao mesmo tempo que ele está ajoelhado e com a mão erguida de paz, ele não está largado como um cativo. Exato. Só para complementar, referindo exatamente a essa. Concordo com a perspectiva que o senhor levantou, porque como já deve estar apontando, já trabalhei com essa ideia do Egito. E sempre é uma ideia que está passando na iconografia de submissão. Judéia capta, Egito que capta. Então é sempre uma ideia de que ele está se rendendo e se prostrando, muitas vezes também, diante do cidadão romano, diante de Roma. Então, por isso que essa imagem está bem distinta dessa. Tem um padrão de reconhecimento. Apesar de ele estar de joelho, ele ainda está numa posição altiva. Altiva, olhando para cima. Ele tem não tá alguma olhando coisa a pra... oferecer. Né? Exatamente. O que muda é a linguagem numismática de poder. Tá? Muito obrigado. Boa tarde, professora. Eu sou Emerson. Provocou umas reflexões interessantes, assim, porque, assim como o nosso colega tinha dito, a gente vai vendo, ao longo das décadas, uma passagem de uma representação simbólica para uma representação cada vez mais icônica, que eu acredito que vai culminar, algumas décadas depois, no Júlio César, nas moedas, né? Em que deixa de ser uma história contada para diretamente a efígie da pessoa. Então, eu acredito que tem ao longo das décadas, uma mudança da forma de contar o discurso, de algo simbólico para algo mais icônico em poucas décadas. É interessante isso, né? E eu pensei também no caso brasileiro. Se você pensar no papel moeda brasileiro, ele começa no século XIX ali, com representações muito funcionais, passa para algo simbólico, como paisagens cariocas, o Palácio Monroe aqui do lado, e em 1940 e poucos aparece Getúlio Vargas. Então, é uma mudança de discurso que aconteceu em algumas décadas, mas com 2000 anos de diferença. Então, provocou essa reflexão. Queria saber se a senhora até concorda com isso ou não. Obrigado, viu? Parabéns pela palestra. Obrigada pela sua pergunta. Sim, eu acho que é mais ou menos esse movimento, né, que as imagens e moedas de Roma, né, da República Romana, porque nesse momento aqui a gente está próximo da passagem da República para o Império. Então eu acho que o movimento é exatamente esse, né? O movimento é exatamente esse. A gente tem essas moedas assim, que tem essas cenas, né, que contam historinhas familiares. E aí foi aquela observação que eu falei que era bem específica, né? Porque elas contavam cenas das famílias, da elite romana, daquela elite que tinha o poder durante a República, e a gente vai ver isso ir se transformando num processo que ele é bem complexo, né? Bem complexo, tem vários momentos aí, várias inter-relações ali, para esse outro momento que você tem as imagens pessoais, as imagens dos grandes líderes, dos grandes generais, dos detentores do poder pessoal, até chegar a imagem de Augusto I, imperador, e até chegar às imagens dos imperadores. Sim, perfeito. Concordo plenamente. Professora, muito obrigado pela apresentação. Coincidentemente, semana passada eu estava com uma moeda dessa em mãos. Muita coincidência aparecer aqui essa semana. E eu vou aproveitar para entregar o certificado de participação. Muito obrigado.